Pergunte ao doutor. Oferecimento Mova, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano. E Laboratório Búrigo. Pode confiar. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. A Clínica Mova é um espaço totalmente dedicado à sua saúde, equilíbrio e bem-estar. Uma referência nos tratamentos contra a obesidade, videocirurgia avançada. Sempre com suporte permanente da primeira consulta até o acompanhamento pós-operatório. Clínica Mova, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Muito bem, hoje vamos falar sobre um aparelho que passa informações precisas sobre o nosso corpo. Quais tipos de informações são essas? São informações importantes e até imprescindíveis para quem vai iniciar uma dieta ou para quem quer manter o peso ou ainda conhecer um pouco mais sobre a nossa saúde. Você já ouviu falar sobre bioimpedância? Esse é o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. E para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer de conversar hoje com a nutricionista clínica funcional, também com mestrado em Ciências da Saúde, Aline Manente. Aline, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Obrigada. Aline, me diga uma coisa, o que é o exame de bioimpedância? Bom, o exame de bioimpedância ele é um método moderno e eficaz para avaliação da composição corporal, né? Ele consiste na passagem de uma leve corrente elétrica de baixa intensidade e de alta frequência pelo corpo. Como a passagem de uma corrente elétrica pode nos gerar informações como gordura corporal total, como massa muscular total, como água corporal, né? A palavra bioimpedância ou bioresistência, ela é usada para definir quão resistente o nosso organismo é à passagem dessa corrente elétrica. Porque, por exemplo, os nossos componentes corporais, eles reagem de forma diferente à passagem da corrente elétrica. Vamos supor, a água corporal, a água, a corrente elétrica passa pela água de forma facilitada. A massa muscular, por exemplo, por ter boa quantidade de água, ela também conduz a corrente elétrica de forma facilitada, não tanto quanto a água, mas de forma facilitada. Já o tecido adiposo, o tecido de gordura, ele é um tecido altamente resistente à passagem da corrente elétrica. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma quantidade grande de gordura corporal, um alto percentual de gordura corporal, vai ter uma alta resistência à passagem dessa corrente, né? Então, a máquina, ela verifica esses impulsos elétricos e aí joga isso para um programa de computador que, juntamente com dados como peso, altura, idade e sexo, vão nos fornecer dados como quantidade de gordura corporal total, e aí o percentual de gordura, né, do paciente, massa corporal total, água corporal, e aí dados complementares também que são interessantes,
como, por exemplo, de acordo com a composição corporal que o indivíduo está apresentando naquele momento, o aparelho nos diz quantas calorias diárias esse paciente está gastando. Certo. E além disso, informações como IMC, relação cintura-quadril, né? Tudo isso a máquina nos fornece. Bem, Aline, me diga uma coisa, qual a importância da bioimpedância? Bom, os dados que a bioimpedância nos fornecem, eles são importantes porque, principalmente através deles, nós traçamos as estratégias nutricionais da consulta, enfim, do tratamento do paciente, né? Porque, por exemplo, eu recebo muitos pacientes que vêm ao consultório querendo, vamos supor, hipertrofia. Mas através do exame da bioimpedância a gente percebe que essa pessoa que se acha magra porque tem um IMC eutrófico, né, que é um IMC saudável, ela na verdade está com um percentual de gordura um pouquinho além do que deveria estar. Certo. Então, ao invés de a gente já direcionar o tratamento para hipertrofia, a gente primeiro vai fazer uma conduta nutricional focada na redução do percentual de gordura, por exemplo, né? E aí posteriormente a gente foca em outros objetivos como o inicial, que seria a hipertrofia. Isso é um dos exemplos, certo, né? Ou mulheres que vêm querendo emagrecer, através da bioimpedância a gente consegue ver que ela não precisa perder só gordura corporal, a gente tem que tratar também a retenção hídrica que essa mulher apresenta, que é um dos dados que a máquina nos fornece também, né? E além disso, ela é importante para a gente ver a evolução do paciente ao tratamento, né? Porque nós fazemos uma primeira avaliação e aí, posteriormente, isso geralmente eu faço a cada 2 meses, a gente submete o paciente a uma nova avaliação para ver o quão ele evoluiu, né, durante esse período e se a estratégia está dando certo ou se a gente tem que trocar ela em algum segmento. E Aline, quais são as vantagens do exame então? Olha, as vantagens do exame de bioimpedância perante outras avaliações físicas está principalmente em ser um método rápido, preciso, né? Não invasivo, ele é indolor, diferente de alguns outros métodos. Por exemplo, com adipômetro, muitos pacientes reclamam que dói quando a gente pinça, né? Na bioimpedância você não tem isso. E além de que ele abrange uma gama de informações que são essenciais ao tratamento. Ele é 100% preciso? Ele é bem preciso. Bem preciso. É um aparelho bem preciso. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a nutricionista clínica funcional, também com mestrado em Ciências da Saúde, Aline Manente. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Intervalo comercial e já voltamos. A Clínica Mova é um espaço totalmente dedicado à sua saúde, equilíbrio e bem-estar. Uma referência nos tratamentos contra a obesidade, videocirurgia avançada. Sempre com suporte permanente da primeira consulta até o acompanhamento pós-operatório. Clínica Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Escolha segurança. Escolha tranquilidade. Escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Del Vivere. Excelência em cirurgia plástica. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos.
Há 25 anos, a URC presta atendimento em diagnósticos médicos por imagem. Através dos anos, vem incorporando novas tecnologias, somando agilidade e precisão nos diagnósticos. Já está disponível na URC o tomógrafo Multislice TC128. Entre todos os benefícios desta tecnologia para exames, o tomógrafo Multislice TC128 é ecologicamente correto, pois funciona com redução de energia, redução de radiação e redução de CO2. URC, sua saúde, nossa melhor imagem. Bem, agora a gente vai então para o exame efetivamente, que é o exame de bioimpedância. Aline, como é que funciona? O que é que eu tenho? Qual é o próximo passo agora? Bom, agora eu vou sair da sala, você vai se despir, tira inclusive as meias e coloca o botãozinho que está ali do lado, tá? Em seguida eu volto. Ok. Joia? Muito bem, agora eu estou devidamente paramentado, né, já com o meu roupão. Aline, qual é o próximo passo? Bom, agora que você já está com o roupão padrão do exame, já tirou adornos metálicos, né? Você vai subir com os pés descalços. Descalços. Isso, em cima bem direitinho Ok. da marca ali. Mantenha-se imóvel e não Com os dois pés assim. Isso, bota o pé um pouquinho para trás. Para trás? Isso. Um pouquinho para trás. E fica imóvel. Imóvel. Lá agora vai ver o seu peso. Medição de peso concluída. 79.800, tá, gente? Segure nas hastes dos elétrodos. Isso. Agora você segura aqui, bota o dedão no O elétrodo. dedão, Isso. o dedo polegar. Mantendo os braços retos e afastados do tronco, como mostrado na tela. Mas deve ficar paradinho, tá? Medição em curso. Mantenha-se imóvel. Isso, agora você se mantém imóvel que ela tá passando a correntezinha elétrica pelo corpo e vai dar pra gente os dados que a gente comentou anteriormente. É super rápido. Tá passando primeiro pelos membros inferiores, agora superiores e o tronco. Exame concluído. Prontinho. Você pode descer agora ou ela vai imprimir pra gente. Gente, como vocês perceberam, um exame super rápido, totalmente indolor, muito rápido, né? Esse teclado vai fazendo toda a leitura, nesse visor a gente acaba vendo toda a leitura, né, Aline? Mas super rápido, já está saindo aqui então a impressão do exame, é isso, né, Aline? Isso mesmo. E a Aline vai fazer então agora a leitura, né, deste indivíduo que está com um pouquinho de sobrepeso. Ó. Então aqui através... Denuncia. Agora a Aline, a nossa nutricionista, vai denunciar. Mas tudo bem. Não vamos falar em valores, então, né? Só mostrar aqui os itens. Aqui ela mostra o seu peso, então 79 quilos e 800 gramas. A quantidade de músculo em quilos, né? Então você tá com 25,9 quilos, poderia ter um pouquinho mais. Trabalhar um pouquinho a parte de hipertrofia, certo? Massa muscular em quilos, tá? A quantidade que tá aqui. E aí gera também o seu percentual de gordura em quilos. Quantidade de água corporal, tá? Não tem retenção hídrica. Não tem retenção? Não. Pelo menos uma coisa boa. Certo. E aqui ela mostra a quantidade calórica que você gasta por dia de acordo com a sua composição corporal, né? Então, de acordo com o seu percentual de gordura e a quantidade de massa muscular que você está atualmente, ela mostra que você gasta em torno de 1.400 calorias como taxa metabólica basal, né? Certo. Tá? E aqui temos a sua massa muscular dividida no tronco, membros superiores e membros inferiores, né? Então, quantidade de músculo das duas pernas é bem parecida. Do braço tem um pouquinho mais no braço direito. Braço direito. Um pouquinho mais de massa muscular no braço direito. É destro? Sim, destro, destro. Tá? E aí a quantidade de gordura também segmentar, né? Então, gordura do tronco, gordura dos membros superiores e gordura dos membros inferiores. Aline, eu estou percebendo aqui que, inclusive, mediante o resultado aqui, nós temos também algumas referências de atividade física, Sim, né? Sim, ela mostra isso também. Claro que não dispensa você ter o aporte, né, a supervisão de um educador físico, mas ela dá algumas dicas de atividades que você pode fazer para redução do seu percentual de gorduras e para ganho de massa muscular se o paciente precisa
de um pouquinho de hipertrofia, né? Para conseguir ficar com a quantidade de massa muscular ideal, segundo os padrões. Uma outra coisa que eu percebi aqui, Aline, que o meu metabolismo é um pouco lento, né? Ele é um pouco lento, né? Isso porque você está com uma quantidade de massa muscular um pouquinho abaixo do que deveria. Certo. Isso gera um metabolismo basal um pouquinho menor do que poderia ser, né? Então, para a sua altura, para o seu peso, o ideal é que você tivesse com uma taxa metabólica basal em torno de 1.700 a 1.900 calorias, né? Você está com 1.400, então aumentando um pouquinho baixo. Aumentando um pouquinho a sua massa muscular e reduzindo um pouco o percentual de gordura, você consegue aumentar essa taxa metabólica basal. Olha só, que bacana. Volto a falar, gente, um exame muito fácil de fazer, muito preciso, né? Faz uma leitura geral do corpo, acho que muito bacana. Acho que quem não fez ainda tem que fazer esse exame. É isso aí. Foi um prazer, a gente espera as pessoas que estiverem interessadas, né, em ver seu percentual de gordura, sua quantidade de massa muscular, que liguem aqui para a clínica, agendem o seu horário, a gente vai ter o maior prazer em atendê-las. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. O nosso canal no YouTube é Pergunte ao Doutor SC, mas nós temos ainda mais um bloco com a Aline Manente. A Clínica Mova é um espaço totalmente dedicado à sua saúde, equilíbrio e bem-estar. Uma referência nos tratamentos contra a obesidade, videocirurgia avançada. Sempre com suporte permanente da primeira consulta até o acompanhamento pós-operatório. Clínica Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a nutricionista clínica funcional, também com mestrado em Ciências da Saúde, Aline Manente, e vocês acabaram de assistir no bloco anterior a como é realizado, né, o exame de bioimpedância, e a gente continua falando sobre esse assunto. Bem, Aline, me diga uma coisa, o exame de bioimpedância também avalia a gordura entre os órgãos ou somente as mais superficiais? Não, ele avalia a gordura corporal total, né? Isso engloba tanto a gordura subcutânea quanto a gordura entre os órgãos. E ele nos mostra essa gordura corporal total na folha em que é impressa em segmentos. Então ele mostra se você tem mais gordura no tronco ou se a sua gordura está mais localizada em membros inferiores, membros superiores, né? Então através do exame a gente consegue visualizar bem isso. Bem isso. Existe algum cuidado ou recomendações para a realização desse exame? Sim, existem algumas recomendações. A primeira recomendação é que o paciente venha fazer o exame em jejum de pelo menos 2 horas, né? A segunda recomendação é que ele use o banheiro, então pelo menos ele urine antes do exame, porque a urina, por exemplo, ela é contada como peso, então pode interferir, né, no resultado final do exame.
É importante também que o paciente não tenha feito atividade física no dia, porque atividades físicas extenuantes podem fazer uma mudança corporal temporária, isso também vai interferir no exame, né? Se ele ficou sentado, ao chegar na clínica, por exemplo, ficou um pouco na recepção, ficou sentado, é importante que ele levante e fique em pé por pelo menos 5 minutos, porque a tendência quando a gente senta é que os fluidos corporais vão para os membros inferiores, então isso também pode dar erro no exame, né? Mulheres menstruadas não devem fazer, então teriam que adiar a avaliação. Não fazer sauna ou tomar banho com pelo menos 1 hora de antecedência antes do teste, porque a transpiração também pode gerar mudanças corporais temporárias. E também, Aguinaldo, ao repetir o exame, o avaliador, quem está submetendo o paciente a esse exame, deve ter a certeza de que todos os passos feitos no primeiro exame sejam repetidos no segundo, porque se algum deles for feito no primeiro e não for feito no segundo, isso também pode dar uma diferença entre as avaliações. Bem, Aline, existe alguma contraindicação? O exame ele só é contraindicado para gestantes, portadores de marca-passo e crianças que tenham menos de 10 quilos ou pessoas acima de 250 quilos, né? Ou também pessoas com menos de 95 centímetros. Para esses casos, o exame ele é contraindicado. Também não conseguem fazer o exame pessoas que não consigam, em virtude, por exemplo, de uma amputação, segurar os eletrodos que são necessários segurar com a mão. Certo. Bem, Aline, uma outra coisa, e para aquele indivíduo com retenção de líquidos, também funciona? Sim, inclusive o método de bioimpedância ele nos fornece se o paciente tem ou não tem retenção hídrica. Isso é super importante para o sucesso do tratamento, né? O paciente que tem retenção hídrica, a gente consegue saber disso. Tem diversos fitoterápicos, por exemplo, no mercado que a gente consegue suplementar para ele para ajudar nessa retenção hídrica. Tem estratégias nutricionais também que reduzem muito a parte de inchaço. Muitas mulheres chegam ao consultório com problema de retenção hídrica e a gente controla isso de maneira bem eficaz. Bem eficaz. Bem, Aline, esse exame é feito no início de algum propósito, seja ele emagrecimento ou para manter o peso ou ganho de massa muscular. Qual deve ser o período de intervalo para uma nova avaliação? Bom, Aguinaldo, quem vai determinar o período entre uma avaliação ou outra é o médico, é a nutricionista que está prescrevendo o exame, né? Mas no meu caso, por exemplo, o exame de bioimpedância está incluso na minha consulta, né? Então a avaliação física da minha consulta é feita através do exame. Então toda vez que o paciente vem ao consultório, a gente faz o exame para ver, primeiro, determinar qual vai ser a estratégia nutricional perante a avaliação física, né? E depois para ver a evolução do paciente e aí a gente vê se a estratégia nutricional está funcionando, se a gente tem que intensificar um pouco, né? Ou se mantemos mais ou menos nessa linha de raciocínio. E complementando, para pessoas que não são ainda pacientes da Clínica Una, mas que têm um interesse em realizar o exame de bioimpedância, que estão fazendo academia, né, que querem saber a sua avaliação corporal precisa, é só ligarem para a Clínica Una, agendarem um horário, a gente faz o exame, né, dá a leitura do exame para essa pessoa, não precisa necessariamente ser paciente, né? O exame está incluso na consulta, mas para não pacientes a gente consegue realizar o exame também de forma bem tranquila. Bem, nós falamos então desse exame super importante que é o exame de bioimpedância, mas tu és nutricionista clínica funcional. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua especialidade. Claro, hoje a gente falou muito em redução de percentual de gordura, em ganho de massa muscular, né? Mas a nutrição clínica funcional, ela vai muito além disso, né? Quando o paciente chega ao consultório, a gente faz uma anamnese bem extensa, vê se ele tem sinais e sintomas de deficiências de nutrientes ou de excesso de nutrientes, né? Através da anamnese e de exames bioquímicos, a gente consegue perceber se ele tem predisposição para diversos tipos de patologias, e aí através disso a gente consegue, eu consigo direcionar para ele, se necessário, uma suplementação individualizada bem feita, né, que vai suprir as necessidades dele, reduzir os sinais que ele está tendo. Então, por exemplo, muitos pacientes chegam ao consultório para emagrecer, mas sentados aqui numa conversa a gente percebe que o paciente não dorme direito à noite,
que ele tem disposição durante o dia para a prática de atividade física, ele não consegue corresponder porque não tem disposição, tem enxaqueca, muitas vezes as mulheres têm enxaqueca pré-menstrual, né? Tem ovário policístico, isso interfere muito na redução de peso, enfim, tem diversos sintomas que com a nutrição ou, por exemplo, tem desbiose intestinal, são constipadas e não tratam isso, né? Enfim, diversos sintomas que com a nutrição bem feita a gente consegue minimizar e fazer com que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, né? Então, não é só o emagrecimento ou a hipertrofia, tem um conjunto de sintomas que a gente consegue tratar e fazer com que essa pessoa tenha uma longevidade, uma qualidade de vida muito melhor. Olha, legal. E a nutrição tá aí, né? É uma coadjuvante aí de quem quer emagrecer, de quem quer ter uma melhor qualidade de vida. Com certeza. Né? Bom, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a nutricionista clínica funcional, também com mestrado em Ciências da Saúde, Aline Manente. Aline, foi um prazer tê-la no nosso programa. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. O prazer foi meu. Obrigada pelo espaço. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. O nosso canal no YouTube é Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Mova. Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano. E Laboratório Búrigo. Pode confiar.